the city to love in a doorway, and strangled some screams from the dawn. And isn't it me, putting pain in a stranger, like a portrait in a flesh or trails on a leash? Well, you see that I'm scared and I'm lonely, so I break up my room and yawn and around to the center of things. Well, the knowing one says, boys, it's a sweet thing. Boys, it's a sweet thing, sweet thing. If you want it, boys, get it here then. Oh, boy, it's a cheap thing, cheap thing. I'm glad that you're older than me. Makes me feel important and free. Does that make you smile? Isn't that me? I'm in your way, and I'll steal every moment there. If this trade is a curse, bless you and turn to the crossroads and hamburgers. Boys, it's a sweet thing. Boys, it's a sweet thing, sweet thing. If you want it, boys, get it here then. For home, boys, is a cheap thing, cheap thing. Yeah. I'll make you a deal like any other candidate. We'll pretend we're walking home, 'cause your future's at stake. His set is amazing, it even smells like a street. There's a bar at the end where I can meet you and your friends. Someone scrawled on the walls, I smell the blood of the troubadours. Rolled up scandals in other bars. I'm having so much fun with the poisonous people, spreading rumors and lies on stories they made up. Some make you sing and some make you scream, and one makes you wish that you've never been seen. But there's a shop on the corner selling papier-mâché, selling bulletproof razors, Polly Match and Cassius Clay. And you want it, boys, get it here then. Scream out loud, it's ready, I want you. Is there anyone out there? Anytime?
days at night in a snowstorm, freezing your brain. Do you think that your face looks the same? Then let it be, yeah. It's all I ever wanted. It's a secret, the deal. It's got taste, it's got blood, it's got meat, it's got. That's God. That's God. It's got you. Hey Jack, I better shake it up. I'll put that thing right out of my head. Ooh, was thinking I balled another young girl last night. Oh, brother, I left a woman in our lonely bed. Been on that trip so many times. Good God, that was really yesterday. Oh, I tried it so many ways. I've lied and taken up into the day, leaving another young thing to weep over the breakfast tray. But I loved her before I knew her name. Help me, Jack, 'cause I'm gonna love her away. Sing the song. Come back, my babe. Come back, my babe. Be holy again. I give her. Ooh, baby, baby. Ooh, baby. Gotta get it done. Be her baby. Ooh, baby, that kind of love can only destroy. I gave her, ooh, baby. Gotta get it down. Be her baby. Ooh, baby. Or it's gonna be. Was no ring to check me when all those little things walked on by. Oh, I couldn't even stammer out a word when that angel caught my eye. Looking for love won't hold me back. No, I'm gonna love her way. Hey, hey. Come back, my baby.
this record, waiting for the telephone to ring, all dressed up with a little bag clutched in her hand. All the cars sound like they're pulling in the drive. No, 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 no. I see her now, little tear running down her cheek, lost, let down, maybe looking for me. I'm gonna race down the street and knock hard on the door till she breaks down into my arms like a treasure toy, and I feel a pain. I'll be so strong again and again. Come back, my baby. I'm holding you again. Agora o Felipe gostou, então. I give you. Oh yeah, I'm gonna be your baby. Oh baby, that kind of love can only bring you joy. I'm gonna give you. Sejam bem-vindos a mais uma noite de Direito Constitucional. We're gonna get it done. I'm gonna be your baby. Pô, mas Felipe, daí é duro, hein? Você tá falando que eu tô colocando música pra dormir? Pô, daí é difícil. Ah, professor, tô falando que você tá colocando música boa, que se você consegue dormir com uma música no ouvido, é porque a música tem que ser boa. Ô, louco. Palavra. Chamando David Bowie de música pra dormir, Felipe, perdeu meio ponto. Nossa, desse é o bagulho. Onde já se viu uma coisa dessa? E aí? Boa noite, só pro Luiz, né? Boa noite, Pra professor. Laís também, Boa noite, pra professor. Isabela também, Boa noite, pra professor. Vitória também. Uma boa noite pra vocês. Deixa eu pra Natália também. Boa noite um pouquinho mais tardio. E pro resto, por enquanto, sem boa noite. Bom, pessoal, então vamos lá. Todos preparados, todos... Deixa eu ver o que a gente falou lá passada. A gente falou dos freios e contrapesos. Tá. Hoje a gente mergulha, então, nos sentidos aos quais a gente pode dar a Constituição. Aqui a gente vai ter um elemento estrutural, teórico de definição. O interessante desses sentidos é que eles são complementares, porque nossa Constituição é resultado, né, de um processo tardio de democracia, e por mais que nossa Constituição seja excelente, seja excepcional, ela é tardia, 1988, né? Muitos de vocês já tinham, inclusive, nascido, ou não, né? Mas a gente deve... Eu não tinha nascido, né? Ele ia nascer no ano posterior. Mas o Matheus já tinha nascido, ele é mais velho. E o Marcelo Piratelli já tinha uns 40 anos. Assim. A Constituição brasileira ela vai trazer elementos muito... elementos complementares dessas trajetórias do sentido constitucionalista da Constituição. Né? Então, aqui a gente já tendo passado pelo constitucionalismo, a gente vai ver que sentido dá a partir de um elemento constitucional bem definido e bem delimitado. Tá? Bom, e eu sempre gosto de começar com o sentido sociológico do Lassalle. Né? O Fernando Lassalle é outro desses grandes autores constitucionalistas. Né? A gente pode dizer ali que dentro desse panteão constitucionalista a gente vai ter o Kelsen, a gente vai ter o Schmitt, o Lassalle, o Bobbio,
né, Norberto Bobbio, são autores do constitucionalismo moderno, que são a grande representação do que significa constitucionalismo na modernidade. Cada um ao seu modo, né? E cada um, principalmente, naquilo que a gente costuma dizer, em sentidos políticos a serem dados para a Constituição. O La Salle é um autor bem peculiar, porque o La Salle, né, é um marxista. Assim como eu disse para vocês da comparação falha do Matheus aí, porque o Kelsen é um antimarxista, mas é um liberal clássico, raiz, aquele liberal que acredita nos contos de fadas do liberalismo. O La Salle, por sua vez, é um marxista, mas um marxista talvez que não seja tão bem quisto assim pelos marxistas, né? O La Salle, ele utiliza do método marxista, o que a gente pode chamar de teoria crítica. Um parênteses aqui para vocês entenderem o que significa Marx em sentido metodológico, para a gente entender o que o La Salle está fazendo. Karl Marx tem uma estrutura teórica muito difícil, porque ela tem várias faces de leitura, ele tem vários métodos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o método diagnóstico, que tem no Capital, que é aquele livro mais famoso, né? É o método de diagnóstico social e apresentação de fatos e dados. Por isso que o pessoal da economia estuda muito, né? Tem os livros filosóficos pelo método hegeliano, né? Crítica à filosofia jurídica. Tem todos os livros filosóficos de Marx que tem já esse conteúdo um pouco mais ligado àquilo que viria a ser o movimento marxista em si, né? A gente tem livros sobre conteúdo da história de filosofia, métodos mais genealógicos. Só que dentre todos esses livros é possível extrair uma metodologia de aplicação de sentido à hipótese a qual esse autor trabalhava na época, que era muito original, que hoje em dia é chamada de teoria crítica, né? O método chamado teoria crítica. Ganhou esse nome já no século XX da fundação daquilo que você já deve ter ouvido falar, que é chamada Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt, na Alemanha, lá com Adorno, com Horkheimer, com Kirchheimer, com esses autores, trouxeram o nome a essa metodologia como metodologia crítica, que basicamente, apesar de, eu uso esse apesar de bem especificamente aqui, ser uma estrutura vinculada à teoria marxista, como método, ela não precisa ser utilizada sobre a perspectiva marxista, porque é um método puro, né? Então você vê muitos autores que não são marxistas, inclusive você vê muitos autores liberais, muitos autores mais ligados à teoria moral, utilizando a teoria marxista, ou seja, a teoria crítica, para fundamentar outras coisas que não sejam a ideologia marxista. Por mais que a palavra ideologia aqui seja complicada pelo próprio método, mas não vou entrar nessa seara nesse momento. Basicamente consta em fazer uma genealogia, ou seja, traçar uma inversão do juízo de valor atribuído às coisas. Basicamente, nessa teoria, Marx separava duas estruturas, né, superestrutura e infraestrutura, na qual ele dizia que existiam gerações ideológicas. Ou seja, a forma como a gente via o mundo normalmente era pervertida por estruturas ideológicas. Então, coisas pequenas que a gente naturaliza, na verdade, não são conceitos naturais, mas são conceitos políticos, são conceitos sociais e culturais. E o que o Marx fazia era fazer uma dissecação, vamos colocar assim, ele dissecava o conteúdo e apresentava um diagnóstico da realidade social fática, né? Isso também pode ser chamado de materialismo, porque não se liga em metafísica, em questões teológicas ou filosóficas não empíricas, né? Ou seja, essa crítica consiste em pegar um elemento, um objeto de estudo, e dissecar ele, esvaziar ele, a tal ponto que a gente chegue no ponto real diagnóstico daquilo, né? Se a gente vê, por exemplo, a obra O Capital, é isso. Você pega o capitalismo, o Capital não é para criticar necessariamente o capitalismo. Ele pega isso, aplica como que funciona a sociedade e disseca até tal ponto para mostrar essa é a realidade desses elementos.
né? Esse método é utilizado por vários outros autores. E o Lassalle, por ser da tradição marxista, obviamente é um teórico crítico, é um teórico materialista. Só que o Lassalle encontra-se, né, ele se encontra num momento, quando ele vai falar do constitucionalismo, né, que ele resolve não tratar o direito, né, exatamente no sentido no qual ele gostaria, vamos dizer assim, né? Ou seja, um direito no sentido marxista. Ele vai apresentar o direito liberal, ele vai apresentar a Constituição, vai fazer essa teoria crítica e apresentar para a gente o que para ele poderia ser uma Constituição real, uma Constituição dentro do modelo da democracia parlamentar liberal, como ela deveria ser para, de fato, estar de acordo com os elementos de direito, né? E para isso ele vai pegar esses sentidos jurídicos e ele vai chegar no sentido constitucional, no livro que eu passei para vocês, que chama O que é uma Constituição, né? Um livro bem importante de se ler, né? Ele vai chegar numa delimitação que para a Constituição ser, de fato, uma Constituição válida no sentido jurídico, ela deve se apresentar em um sentido sociológico. Muitos interpretadores confundem muito aqui ao dizer que o Lassalle está falando que a Constituição ela tem que representar a vontade da sociedade. Não é isso, tá? Não é a vontade da sociedade que é representada no que o Lassalle está falando, porque isso seria um sentido final, um sentido também de algo que ele acreditaria. Quando o Lassalle diz que, né, a Constituição, né, eu descobri um negócio tão legal agora, pessoal. Eu consigo escrever por cima do slide. Agora está fabuloso, né? É a soma é a soma dos fatores reais de poder. A Constituição sociológica ela tem que ser a soma dos fatores reais de poder, né? Os fatores reais de poder. Tanto que ele vai dizer uma frase célebre, né? Que ele vai dizer: a Constituição, que não representa a soma dos fatores reais de poder, é um mero pedaço de papel, uma mera folha de papel. Ou seja, ela não tem efetividade, ela não pode ser considerada uma Constituição válida, né? O que ele está querendo dizer com soma dos fatores reais de poder? Ele está querendo dizer que a Constituição ela não pode ser simbólica. A Constituição não pode apresentar elementos aos quais o Estado ou esses fatores reais de poder, seja lá qual seja o poder, não se implemente de acordo com o que está escrito na Constituição, ou que ela não seja uma técnica alienatória, está aí sim no sentido marxista, né? Que ela não seja uma técnica alienatória de valores, né? Ou que ela não tenha expressa nela o sentido final ao qual a gente quer dar o poder, né? Então o negócio dele é simples, ele está dizendo assim, bom, se existe um Estado onde a gente vai ter favorecimentos explícitos das vontades do capital, por exemplo, né? Isso tem que estar presente na Constituição. Se a Constituição está lá, se o modelo dos fatores reais de poder eles estão lá para beneficiar grandes proprietários de terra, grandes concentrações de poder financeiro, e na Constituição estiver dizendo que essa Constituição é uma Constituição que se aplica a fatores sociais, que dá direitos sociais, essa Constituição ela não tem validade no sentido jurídico. Porque, apesar da Constituição, de fato, ser um elemento de validade abstrata, como a gente já viu, ela, para o Lassalle, ela deve ter uma relação de representação sobre o conteúdo real. Então, o que ele está falando eu não estou dizendo que a Constituição deve sempre ser social ou sempre ser patriarcal. O que ele está dizendo se há uma Constituição e se há os fatores reais de poder, essa Constituição, em tese, constitui os valores reais de poder. Então, essa Constituição tem que estar de acordo com o que realmente é poder. Senão, na verdade, você tem poderes atuantes e uma simbologia estrutural sobre a qual a Constituição não se mantém. Então, isso, para o Lassalle, vai reverter, inclusive, se a gente não tiver uma Constituição em realização sociológica, ela vai, inclusive, facilitar, né, aquela perversão constitucional ao qual o poder pode ser utilizado para
driblar estruturas jurídicas. Né? Então, para ele, para ver efetividade constitucional, a Constituição, no sentido sociológico, ela deve revelar, ela deve ter presente, ela deve prever todas as somas dos fatores reais de poder. Né? Então a Constituição brasileira não é sociológica. É sim. A Constituição brasileira ela tem representado as somas de fatores reais de poder. Né? A Constituição brasileira, a gente vai ver logo, né, que a Constituição brasileira ela não é ortodoxa, né? Ela é eclética. Né? Vocês podem ver, deixa eu só pegar aqui para vocês. Tá. Que dificuldade que eu estou aqui nesse negócio. Aqui. A gente tem, por exemplo, na Constituição brasileira, ao mesmo tempo que a gente tem como um dos objetivos, né, a sociedade livre e a propriedade privada, a gente tem previsto na Constituição a função social da propriedade, que tecnicamente são dois fatores diferentes, ou seja, a livre iniciativa, a propriedade privada como conceito absoluto liberal, e a função social da propriedade, ou seja, que permite o Estado interferir na propriedade privada ao mesmo tempo. A liberdade da propriedade privada e a intervenção na propriedade privada. Por quê? Porque o Brasil vai prever... Professor, Diga. Professor, quando o professor fala... Meu Deus, eu não estou conseguindo nem formular uma pergunta, para o senhor ter ideia, vou tentar devagar. É o conceito absoluto. O professor quer dizer o quê? Conceito absoluto. Não estou conseguindo entender essa linha de raciocínio. Em que parte que eu falei conceito absoluto que nem eu sei? Agora, o professor falou, a Constituição ela tem que ter o conceito absoluto, por exemplo, de propriedade. Isso, beleza. Vamos dizer assim. Desculpa, professor, que realmente não, esse conceito absoluto. Eu entendi, vamos, porque a questão é assim, a Constituição brasileira ela não traz, como no exemplo da propriedade, né, um conceito absoluto de propriedade. Agora eu entendi do que eu estava falando. Se você for ver, Luiz, no artigo 5º, inciso 22, né, a gente tem lá escrito, é garantido o direito de propriedade. Qual que é o conceito de direito de propriedade? É o conceito de que você é livre em adquirir propriedade de algo, mas principalmente aqui está falando de propriedade territorial, né? E se torna legítimo proprietário. Né? A propriedade, o proprietário, significa um título jurídico que garante a você a total autonomia sobre aquele bem. Certo? Isso é um conceito do liberalismo clássico, a propriedade privada. Ser dono, né? Não ser apenas detentor, mas também ser proprietário, o que garantiria você a irrestrita utilização daquele bem, a forma qual você quiser. Isso é um conceito muito clássico. E isso vai gerar aquilo que a gente vai ser o embrião daquilo que a gente vai chamar de sociedade liberal, sociedade livre. Né? Sociedade livre, no conceito liberal contratualista, você podendo ser detentor dos próprios bens. Né? Se a gente for pegar a Europa medieval monárquica, antes dos burgos, a gente não tinha propriedade. Né? A propriedade era da coroa. Né? Então, a detenção da propriedade privada é uma detenção da propriedade de uso e fruto, né, do bem. Só que veja que interessante. No inciso seguinte, no inciso 23 do artigo 5º, está escrito: a propriedade atenderá à sua função social. Ao mesmo tempo que a você é garantida a propriedade, não significa que você pode fazer o que quiser com a sua propriedade. Por exemplo, se você... vou dar um exemplo menos polêmico aqui, tá? Se você abandona um terreno, alguém entra nesse terreno, constrói naquele terreno e passa 20 anos lá, naquele terreno, só sendo detentor, só sendo possuidor. Né? E você nunca foi atrás, nunca quis saber o que estava acontecendo. Você teve desídia com aquele seu bem.
essa pessoa pode entrar com uma ação de uso capião e simplesmente passar a propriedade sua para ela. E você não vai ganhar dinheiro com isso, você não vai vender essa propriedade, você só vai ter a perda dessa propriedade porque você foi desidioso com a propriedade dela. Isso, em tese, é um conceito absolutamente contrário ao conceito de função de propriedade. Porque no conceito material de propriedade, você é dono e pronto. Ninguém tem que se importar com o que você está fazendo com o bem. Porém, um conceito diferente do conceito liberal é o conceito social, que vai falar que a detenção de propriedade vai gerar desigualdade social. Porque senão todo mundo pode sair comprando, uma pessoa milionária vai sair comprando tudo. Né? Imagina, você é milionário, Luiz, você compra todas as casas, daí ninguém tem mais como morar e você vai alugar pelo preço que você quiser. Né? Essa questão. Vai gerar um monopólio econômico em alguém. Você pode perder essa propriedade. Você pode perder por diversas questões que a gente vai tratar ainda sobre o que seria função social. São dois conceitos diferentes sobre um único aspecto. Quando o Brasil faz isso, e entre outros movimentos, né, que ele vai falar da livre iniciativa, né, ao mesmo tempo que ele vai falar também sobre a questão dos direitos sociais, a gente vai estar fazendo uma somatória de fatores reais de poder. O Brasil está assumindo que sim, existem fatores de poder privado, existem fatores de poder econômico privado, onde sua liberdade econômica vai ser irrestrita, principalmente do ponto de vista de aglomeração de valores, mas também vai ser o mesmo Estado que vai limitar essa aglomeração de poder. Então, o Estado ele vai te garantir, mas também vai te impedir. A Constituição brasileira ela não vai, por exemplo, falar, ó, eu te deixo livre para isso, só que ela vai lá e não te deixa. Ou ao contrário, ela vai falar que vai ter só função social, mas ela vai sempre apoiar quem tem mais dinheiro. A Constituição brasileira prevê as duas coisas. Isso que o La Salle está falando. Então, beleza. A Constituição brasileira vai prever, sim, que vai ter muitas vantagens para a aglomeração de capital e vai prever que vai ter formas de combater a aglomeração de capital. Ao mesmo tempo. Isso, de fato, retrata uma busca constitucional sobre o modelo de poder que se quer. O que o La Salle está procurando é isso. A preocupação do La Salle é justamente aquela construção que vai se passar por por uma ideia, mas vai, na prática, ter outras relações de poder envolvidas. Né? Vão ter outras relações de poder envolvidas. Dá para entender assim, Luiz? Dá para entender? Deu para entender, professor. Então, consegui criar um raciocínio dentro disso. Conseguiu criar um raciocínio. Bom, isso é bom. Bom, então tá. O que o La Salle, então, vai querer trazer para a gente é isso. Constituição, ela deve representar, de fato, o que é poder em um Estado. Ela não pode perverter esse poder. Ela não pode... Por exemplo, se a gente for pegar para o La Salle, claro que o La Salle não vai poder ver isso, né? Mas tá morto. Mas se a gente for pegar, por exemplo, para o La Salle, o que hoje é a monarquia inglesa, não tem sentido sociológico nenhum, porque você tem uma representação monárquica e, ao mesmo tempo, uma representação liberal de Congresso. Né? Você tem a Constituição inglesa, permanece a Constituição monárquica. Só que o que representa, qual que é o poder da coroa hoje? Né? Não, o poder da coroa foi totalmente disruptivo quanto ao poder liberal. Então, não vai ter um sentido sociológico na Constituição. Né? Porque os fatores reais de poder não são representados diretamente sobre o que a Constituição diz. Bom. Ok, então. Bom, pessoal. Em seguida, a gente tem esse autor chamado Carl Schmitt. Esse é um dos autores que eu mais estudei na vida. Né? Esse cara eu estudei demais. Talvez eu tenha estudado mais que o Kelsen, esse autor. Esse cara é um maluco, fundamentalista, né? Egocêntrico. E o melhor de tudo, membro do Partido Nazista. Né? Grande, do alto escalão do Partido Nazista. Carl Schmitt é uma figura extremamente polêmica, que inclusive teve que sair fugido da Alemanha nazista, porque no fim das contas ele se achava melhor que Hitler. Né?
Então, a gente tem e, ao mesmo tempo, também, a gente tem uma das figuras mais importantes do constitucionalismo do século XX. Né? Carl Schmitt é uma das figuras mais importantes, um dos constitucionalistas mais importantes do século XX. Né? Carl Schmitt é o autor que dialoga diretamente com Hans Kelsen. Kelsen e Schmitt são dois autores contemporâneos, dois autores trabalhando pelo mesmo fim, que é definir o que é um constitucionalismo europeu do século XX, e dois autores em constante debate. Só que diferente da gente aqui, diferente de vocês que debatem no Twitter, né, o Carl Schmitt e o Hans Kelsen debatiam por livro. Um fazia livro resposta para o outro. Né? O livro que vocês estão lendo aí é um livro que tem respostas a Schmitt, o livro do Kelsen, Teoria Pura do Direito. E são dois grandes embates, né? Embates do sentido jurídico do século XX. Mas, enfim, aqui, a partir do Schmitt, a gente vai entender um conceito de Constituição que vai ser muito importante para a gente, porque ela vai definir uma das melhores críticas ao parlamentarismo liberal. Né? Se a gente for fazer as críticas metodológicas, jurídicas, constitucionalistas ao parlamentarismo democrático liberal, da forma que a gente conhece hoje, 3 poderes, etc., sempre vão ter argumentos schmittianos, porque o argumento mais refinado de crítica ao liberalismo é do Carl Schmitt. Né? Vai ter um livro do Schmitt que eu indico para vocês, que, se eu não me engano, eu passei para vocês, se não passei, eu vou ter que passar, porque ele não tem mais, tá, pessoal? Porque a editora escrita, que tinha os direitos, ela fechou, né? Ela não existe mais, e o livro parou de ser produzido, e hoje, para você comprar ele, você vai pagar 600, 700 reais. Né? Que esse aqui, A Crise da Democracia Parlamentar, do Carl Schmitt. O meu tá caindo as páginas aqui de tanto que eu folheei. Mas essa obra, A Crise da Democracia Parlamentar, ela vai representar a mais fina crítica à democracia parlamentar, à estrutura liberal. E isso vai ser muito importante para a autocrítica da Constituição. Entendam a dimensão disso. O neoconstitucionalismo, que a gente falou nas aulas passadas, que é essa tentativa de evoluir o direito constitucional, né, é totalmente citado em Schmitt, que é um antiliberal, que é um antidemocrata, né, que é um autoritário. Né? Um dos seus livros mais importantes chama A Ditadura, né, porque ele entende o termo ditadura como, segundo ele, a verdadeira democracia. É desse fundamentalista da teologia política, conservadora, totalitária, que vem as melhores estruturas de crítica ao parlamentarismo constitucional. E são conceitos interessantes. Né? Schmitt ele vai entender o seguinte: existe um problema central no constitucionalismo, qual o constitucionalismo, da forma como a gente está acostumado, não vai ser capaz de resolver. E esse problema central é justamente o que Schmitt vai dizer, que vai tornar impossível uma construção sociológica como o Lassalle pretendia. Que o sentido verdadeiro do poder nunca vai estar representado na Constituição, porque ela tem uma falha estrutural, constitucionalismo. E isso ele vai chamar de situação limite. Né? Esse problema ele vai chamar de situação limítrofe. Né? Situação limítrofe. Essa situação limite, em Carl Schmitt, ela significa, ele traz isso do conceito grego de crises, né, da palavra crise, né, daquele diagnóstico impossível de se fazer. Crise, nos conceitos gregos, significa um sentido médico, em que o médico não encontra a doença, e ele só encontra o sintoma. E pelo desconhecimento da causa, ele chama isso de crises. Esse momento em que não é possível diagnosticar. Schmitt vai falar que todo o pluralismo político democrático constitucional ele vai ser baseado em um problema fundamental. Ao existir o pluralismo político, o objetivo kelseniano, segundo Schmitt, e está certa a interpretação do Schmitt, é fazer aquele afastamento de vontades que a gente já conversou, né?
várias ideologias, vários pensamentos diferentes devem chegar numa terceira corrente para que isso possa ser aprovado, para ter aquela vontade contratual, né, onde está melhor para todos ali. A lei, então, não vai ser a vontade nem de A nem de B, mas vai ser a negociação entre A e B para gerar uma lei. E isso vai fazer esse afastamento que vai causar o dever ser, esse direito puro. Lembra-se disso que a gente falou na aula passada? Lembra? O Schmitt fala, legal, beleza, só que isso nunca funciona na situação limite. Ele vai perguntar, na situação limite, quem decide? Mas o que é uma situação limite? Eu vou dar um exemplo, que claro que talvez não seja o exemplo necessário para o Schmitt. O exemplo para o Schmitt sempre vai ser um exemplo mais grandioso, que vai envolver guerra e etc. Mas vamos pensar. Aborto. Qual é a possibilidade de uma pessoa a favor do aborto e outra contra o aborto, 2 deputados, chegarem num consenso sobre criminalização e descriminalização do aborto? Qual que vai ser o possível meio termo entre criminalização e descriminalização do aborto? Alguém consegue me dar um meio termo, hein? Tem um meio termo? Mas é justamente o que eu tô querendo saber. Se achar o meio termo para mim, a gente já pega, publica isso e a gente vai ganhar um dinheiro com isso. Na prática, né, atualmente, nas nossas leis, não tem um meio termo, mas tem um equilíbrio. A questão do aborto criminoso, né? Isso. É um meio de equilibrar aí as duas vontades, os 2 pensamentos, ao meu ver. Mas veja só, Natália, esse é um bom argumento. Só que isso vai ser chamado também pelo Schmitt de legislação simbólica e pelo Kinderman também e outros autores. Porque, na verdade, não é nada, não representa nada isso para as ideologias envolvidas. Porque pro pró-vida, pro anti-aborto, vai estar abortando de qualquer jeito. Vai ter aborto. Pro a favor do aborto, não vai estar abortando. Vai falar que vai continuar tendo os abortos. Vou dar outro exemplo que vai ficar mais claro do que o aborto. Drogas. Pelo menos ninguém ligou o microfone falando quero. Essa piada já tá velha. Drogas. Descriminalização, criminalização das drogas. Essa é uma discussão muito velha no Brasil. Né? Até chegou um momento que a gente precisou de uma reforma da lei de drogas, né? A lei de drogas, ela já existia, né? Ela era diferente do que é hoje. Até que em 2006, a gente teve a reforma da lei de drogas. E a reforma da lei de drogas trouxe de volta a pauta da criminalização ou a descriminalização de drogas, principalmente no que já era reconhecido como talvez o meio termo, que era a descriminalização do porte, do uso próprio dessas questões. Né? Se entendia que, por exemplo, o tráfico não ia se chegar nunca a um meio termo, então se entendeu, vamos tentar trabalhar com porte, com uso, que isso vai ser talvez um movimento que dá para a gente negociar. E aparentemente eles resolveram uma possível negociação que tem lá. A gente tem hoje o 28 da lei de drogas, que é o porte que ele não tem pena corporal, né? Ele não tem pena corporal, ele tem uma pena de admoestação, né? de advertência, quando você é pego com drogas para uso próprio, etc. Bom, isso claramente no sentido schmittiano é um mecanismo que ele vai chamar, né? É um mecanismo que ele vai chamar. E olha que legal, esse daí eu sempre gosto de falar isso porque esse aqui é o tema do meu TCC na graduação. Fórmula de compromissos dilatórios. Ele vai chamar isso de fórmula de compromissos dilatórios. Significa dizer que esse meio termo alcançado pelo parlamento é uma mentira, é uma simbologia. Ela só serviu para pegar dilatar a resolução de compromissos, jogar para frente, né? E convencer ideologicamente aqueles que estão sobre a égide da Constituição, ou seja, o povo, que alguma atitude foi tomada. Por quê? Pessoal, esse artigo 28 ele é uma porcaria para quem quer criminalização ou descriminalização. Porque para quem quer a criminalização, não é uma pena. A demonstração, basicamente, é o juiz dar uma bronca no menino, fala, não fuma mais maconha, tá? Não pode. Não é uma pena. E para quem quer descriminalização, olha só que interessante.
vocês provavelmente não estudaram isso ainda, mas em crimes leves, esses que não têm pena muito alta, e obviamente esse aqui também, né? Você pode converter, ter um benefício de conversão da pena, né? Vocês vão estudar isso lá em direito penal. Você vai poder converter a pena num benefício, né? É a suspensão do processo. E para isso você vai ter que ficar lá 2 anos indo uma vez por mês lá assinar seu nome no fórum. O que é mais penoso? Você ir uma vez no fórum e levar uma bronca do juiz, ou ficar 2 anos indo todo mês no fórum assinar um papel? Olha só que loucura. O benefício dá mais trabalho que a pena. É mais fácil receber a pena do que o benefício. Então, para quem, por exemplo, queria descriminalização, vai falar, pô, olha isso. Não tem sentido. É uma pena absurda. Isso é um exemplo clássico de fórmula de compromisso dilatório do Schmitt, que ele vai falar que é o que a democracia parlamentar faz com a situação limite. Ela não resolve. Quando há uma crise legislativa, a democracia não resolve porque ela não tem como resolver. E como ela sabe que não pode não resolver, ela cria legislações, ela cria instrumentos legais simbólicos que vão só fazer uma fórmula aparente de resolução social, mas vão jogar o problema para frente, vão varrer o problema para frente, para a próxima candidatura, para o próximo cara que tiver que enfrentar isso. Isso, de fato, é um problema sério na democracia. O problema schmittiano, claro, é a resolução que ele dá para isso. Qual que é a resolução que Schmitt dá para isso? A resolução que Schmitt dá para isso é o que ele vai chamar de soberania, né, ou ditadura soberana, né, que é a função do que é o soberano. Vocês vão estudar isso comigo melhor lá no 3º ano, no debate Kelsen-Schmitt, que vai ser um bimestre inteiro, né? Mas, basicamente, o Schmitt ele vai colocar que existe uma normalidade a ser imposta, que é pela lei, dessa forma que o Kelsen fala, mas a gente precisa de um soberano que esteja dentro e fora do Estado. E quando tiver uma situação limite, esse soberano ele vai suspender a lei e vai atuar excepcionalmente sobre a causa, né? O soberano aqui, em alemão, a gente pode chamar de Führer, né? Ia falar agora, professor, não é por causa do nazismo que ele tem essa linha de raciocínio? Porque é por causa de todo o movimento fascista, né? Porque assim, o Schmitt ele tinha muito mais relações, talvez, teóricas com o Franco na Espanha do que necessariamente com o Hitler. Ele era do movimento fascista, né? Ou nacionalista. Ele achava, porque o problema do Schmitt com o Hitler era porque o Schmitt achava que o Hitler era muito gnóstico, né? Que ele era muito místico, né? Que ele tinha essa mitologia. Não que o Schmitt não fosse antissemita, obviamente ele era antissemita, assim como Hitler, mas é porque ele achava que essa ideia do super-homem, né, do ariano, era uma ideia meio mística do Hitler, né, não fazia um sentido lógico científico para o Schmitt, né? Então ele se relacionava e errado ele não estava, né? Não estava, né? E também muitas vezes ele não estava certo, né? Porque a gente já viu onde ele se enfiou, mas ele era muito mais relacionado com o fascismo, principalmente o fascismo italiano, de certa forma, mas mais o fascismo espanhol, né? O nacionalismo espanhol. E ambos têm essa característica, né? Ô, professor, se a gente pensar nessa questão de algo superior ao Führer, nesse caso, uma pessoa, né? Uma pessoa. Não podemos, então, fazer essa comparação a algo superior como a Suprema Corte. Não. Porque a Suprema Corte ela está controlada pelos limites constitucionais. O Führer, ele teria o poder de, então, ultrapassar o limite da Constituição, inclusive alterá-la, se necessário. Não só superar. O livro principal, né, a teoria pura do direito do Schmitt, é um livro chamado Teologia Política, né? A primeira frase do livro é: o soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Ou seja, ele decide sobre a exceção. Ele decide por pegar a norma e falar, ela não tem mais efeito. Aqui tem um estado anômico, um estado sem lei. Eu suspendo a norma e ajo por decreto e ajo pela minha vontade aquela norma. Então não tem mais norma. Ele não é que ele está acima ou abaixo da norma. Ele suspende a norma. Ele suspende a norma para atuar sobre a crise. Para o Schmitt é isso que tem que acontecer. Porque a democracia não decide. O que falta para a democracia? O Führer, o soberano, que na hora que estiver tendo uma crise, ele vai lá, suspende a democracia e atua.
Normalmente, para o Schmitt, essa atuação é exemplificada no livro Ditadura, por exemplo, como motim, como revolução, que daí você vai ter a lei marcial, que você vai suspender a lei, suspender os direitos fundamentais, agir sobre o problema. Só que nessas questões, por exemplo, essa que a gente está dando exemplo, também pode, porque o Führer ele vai ter o controle de constitucionalidade. Ele vai suspender aquela lei e falar, decreto, é isso que é a lei. Né? Então, se o Führer entender que o aborto é bom ou é ruim, ele vai lá e faz, suspende o que foi decidido como fórmula de compromisso dilatório e substitui. Né? Daí você me pergunta, Luiz, mas como? Mas isso é um absurdo, porque como isso não tem o menor sentido, porque quem que vai querer que um cara decida por tudo? Isso também está previsto. Porque o constitucionalismo schmittiano é o político, é o sentido do político. Né? Quem que é a Constituição? É o político, é o soberano. Só que não é qualquer político. Isso vai fazer a gente fazer uma relação direta com o sentido culturalista. E o sentido culturalista, meu caro Luiz, não é feito pelo Schmitt, não. É feito pelo brasileiro, jurista mais lido da história do Brasil, chamado Miguel Reale. Né? Não sei se vocês já ouviram esse nome, Miguel Reale. Miguel Reale é o jurista mais importante da história do Brasil. Né? Certamente é o grande nome do... Eu vou até mostrar uma foto do Miguel Reale para vocês aqui. Né? Professor, enquanto você pega essa foto, só para ver se estou seguindo a linha de raciocínio certa. Tá? O Schmitt, ele acreditava sim num constitucionalismo, mas não num constitucionalismo liberal. Ele acreditava que tinha que ter uma figura principal, um controlador, que decidiria em casos de situação de embate, de conflito, certo? Isso, exatamente, perfeito. Beleza. Essa figura, a lei existe, a Constituição existe, mas mais do que isso, existe essa figura que define, que pode suspender a lei a qualquer momento. Eu achei a foto do Realinho aqui, do Miguel Reale. Vocês vão ver muitos professores, muitas pessoas falando sobre Reale, tá? Muitas, porque ele é um dos autores mais importantes. Mas essa foto que eu vou mostrar aqui para vocês, poucos professores mostram, tá? Esse aqui é Miguel Reale, né? Esse é Miguel Reale com esse uniforme que vocês podem estar vendo aqui, né? Que lembra muito... Deixa eu ver se tem outra aqui. Né? Aqui, ó, a gente tem o Miguel Reale com mais um uniforme interessantíssimo aqui, fazendo uma saudação interessante aqui também, tá vendo? Essa figura, Miguel... Eu acho que ele não votaria no Lula. Eu tenho uma simples impressão que ele nunca votaria no Lula. O Reale, ele é um dos pensadores do movimento integralista no Brasil. O integralismo não tem nem por que ter dedos para falar isso, é a representação fascista italiana no Brasil. Porque a gente também não tem que ter dedos para falar fascismo, porque se o cara quiser ser fascista, deixa ele ser fascista. Não tem isso. A questão é o integralismo, é o fascismo brasileiro. Só que é interessante porque o Miguel Reale é um dos juristas mais importantes do Brasil, o pai da USP, né? E tem até um Roda Viva com ele, legal, que vocês quiserem assistir o Roda Viva com o Reale, tem um repórter do Roda Viva que tem essa sacada de perguntar já pro Reale velho, já idoso, né, sobre a relação dele com o movimento integralista. Você vê que é um negócio tão complicado que você vai ver um cara puto. O Reale perde o controle na hora de tão bravo que ele tá do repórter ter feito aquela pergunta, porque é o passado negro do Miguel Reale, né? Só que a teoria mais conhecida hoje, né, do Reale, que é o sentido culturalista, gente, é uma teoria baseada em Carl Schmitt. Tá? É uma teoria, some. O único problema é isso, eu mudo de tela, some as anotações aqui do negócio. Mas é uma teoria baseada nisso, né, pessoal? Porque, vejam, o Reale, ele vai basear, talvez de uma forma até melhor que o Schmitt, né, uma teoria que vai justificar como que a gente define quem é esse soberano. Só que ele vai chamar isso de fator normativo. Né? Ele vai criar uma teoria chamada teoria pura do direito. Desculpa. Tô falando, o bagulho de vocês aí tá
Tá me deixando meio louco. Nós demos 3 tombos no túmulo agora. Deu, agora deu. Eu falo teoria, já vai pra pura, né? Teoria tridimensional do direito. Teoria tridimensional do direito. Basicamente, a teoria tridimensional do direito, ela vai falar o que Schmitt fala sobre elaboração de uma Constituição, o Schmitt falando no sentido político. O Reale, ele vai dar o sentido jurídico a isso, ou seja, como o Brasil sempre teve essa característica de não ter uma aderência exata a nenhuma cultura política específica, sempre uma mistura, o que o Reale vai fazer é trazer essa mistura. Ele vai falar que toda norma constitucional tem que ter um elemento fático, tem que ter um elemento axiológico e tem que ter o elemento normativo. Em outras palavras, a teoria tridimensional é baseada em fato, valor e norma. Né? Significa dizer que uma norma ela só vai ter efetividade constitucional se ela tiver uma relação de resultado com o fato e o valor. Ou seja, não basta só o fato dar origem para uma norma constitucional. A realidade social dá sentido a uma norma constitucional. O sentido fático ele tem que vir carregado daquilo que representa a cultura, o juízo de valor cultural, ou seja, a axiologia, que é um juízo de valor cultural, atribuído àquele fato. Uma norma só é corretamente norma constitucional se o fato social ele é representado por uma axiologia, por uma estrutura valorativa definida no cerne, na estrutura medular cultural de uma sociedade. A lei tem que representar o que a cultura brasileira entende daquele fato. Daí você vai falar cultura brasileira? Como que a gente vai definir cultura brasileira? Porque o Reale é um culturalista integralista. E isso vem lá do Schmitt e foi traduzido para o Reale a partir de um grande autor brasileiro também, esse muito lido inclusive pelos conservadores europeus, chamado Francisco Campos, né? Pelo Francisco Campos, também chamado de Chico Ciência. O Francisco Campos ele vai traduzir essa ideia do soberano do Schmitt sobre a forma de encontrar essa raiz cultural. Por quê, pessoal? Para o Schmitt, eu vou explicar no Schmitt que talvez seja mais fácil, o soberano não é qualquer um. O soberano ele tem uma limitação, ele tem uma obrigação. Ele é alguém aclamado porque ele vai entender o cerne da vontade do povo. A medula da vontade do povo. Todo mundo tem seus interesses pessoais. Mas, segundo o Schmitt, existe uma relação nacionalista, cultural, agora já nas palavras do Reale, cultural, comum a uma nação. Identificação. Para o Schmitt, existe uma linha comum de identificação a uma nação. É essa linha comum que é representada pelo soberano. Essa vontade cultural, moral comum. Daí você vai falar, mas e se eu discordar? E se eu não tiver essa relação? Pois é, exatamente esse o sentimento que o Schmitt tinha pelos judeus. O Schmitt não era o antissemita clássico que não gostava de judeu porque judeu tinha muito dinheiro. Ou por qualquer outro daqueles motivos que o Shakespeare era antissemita. O problema do Schmitt era, bom, eu me considero alemão. O judeu se considera povo judeu. Os judeus têm sua cultura própria. Ou seja, eles são um problema para a política. Porque a gente não vai conseguir adequar eles nessa razão cultural axiológica geral. Schmitt diz, aquele que não concorda, aquele que não está dentro do elemento nacional, do sentimento, ele até fala isso, do movimento nacional, daquela movimentação de povo, ele caminha para a exceção. Olha que legal, que gente fina que o Schmitt era. Se você não se adequa à estrutura cultural de um Estado, você caminha para a exceção. Ou seja, você caminha para onde não tem lei. Então, te colocar num campo de concentração não é problema nenhum, porque você caminhou para a exceção. Né? E é essa a ideia. Por isso, pessoal, eu tenho muito mau caráter por aí, que vocês já devem ter ouvido falar, isso virou moda esses últimos anos, tanto que teve que vir uma fundação das vítimas do nazismo alemão para explicar para brasileiro,
né, que o Hitler não era marxista, né, que o Hitler não era de esquerda. Mas tudo bem, né? Brasileiro sabe mais que alemão, né? Quanto à história da Alemanha. Porque o pessoal fala, por que o partido Hitler chama nacional socialista? Então ele é socialista. Aqui, socialista, em alemão, a palavra, ela não está relacionada com o socialismo marxista ou hegeliano, né? Ela está relacionada com a palavra nacional. Isso que as pessoas, eu acho que falta um pouco de interpretação. Socialismo é uma palavra, a palavra socialismo aparece no século X. Essa palavra já existe, né? Aqui não é o socialismo marxista, é o socialismo nacional. O que é socialismo nacional? Uma sociedade formadora de nação. Uma sociedade que é culturalmente a mesma. Povo e nação representam uma autoidentificação de pessoas. Isso é social, nacional socialismo. Uma sociedade nacional, nacionalista. Só que essa nação é só aqueles que se auto-reconhecem. E vocês veem na teoria tridimensional do direito do Reale, que o pessoal fica falando aí, e tem professor que ama o Reale, né? Não estou falando mal dos professores, estou falando mal do Reale. Também não estou falando mal do Reale, todo respeito ao Reale. Mas também estou só falando isso porque está tudo gravado. Mas o Reale está querendo falar a mesma coisa que o Schmitt fala, praticamente de um Estado-nação, onde as pessoas têm que se conformar com uma cultura geral, e essa cultura geral é o que vai definir a decisão do soberano, só que na lei. O Reale está falando a mesma coisa, que a norma constitucional ela tem que se basear num fato só se esse fato tiver valorado conforme a cultura. Mas que cultura? E qual cultura é respondida pelo Francisco Campos, que faz a teoria culturalista no Brasil, né? E essa teoria culturalista no Brasil vai definir que a linha mater do brasileiro, né, que a linha mater da cultura do povo brasileiro é o patriarcado, né? O pessoal... O patriarcado nesse sentido patriarcal mesmo, no sentido misógino, no sentido autoritário, né? A figura do pai, né? Significa dizer que todo brasileiro tem uma coisa que o Francisco Campos vai chamar de temor referencial à autoridade, né? Então a gente tem o temor reverencial à autoridade, isso é cultura brasileira. Então a gente precisa da figura paterna. Tanto que o primeiro produto do Francisco Campos e do culturalismo constitucional se chama o pai do povo, ou Getúlio Vargas, né? É a figura patriarcal, né? Viu? Direito ensina muita coisa sobre a história também. Entenderam esses dois sentidos? Alguma dúvida? Será que o direito pátrio vinha, então, dessa linha de pensamento? Essa ideia, o direito pátrio vem disso, né? O direito pátrio é a lei patriarcal, é a lei do pai, né? É a lei daquilo que cuida de você. E o seu país, e pátria, é o pai que te cuida, né? Que é responsável por você, que te provém. É a ideia de prover. E segundo o Francisco Campos, a cultura brasileira, né? É interessante porque o Hitler sobe falando que a cultura, né, não é essa palavra que eles utilizam, né, mas a cultura, ou seja, essa linha alemã é o orgulho. O orgulho é um dos pontos da cultura. Ele vai governar por um orgulho alemão, né? No Brasil, isso é traduzido para o pai, né? Patriarcado brasileiro. Mas é isso, o sentido político, o sentido culturalista, para a gente ver que o Brasil teve, sim, suas instituições, né? Bom, pessoal, hoje eu não vou muito mais longe também, mas vamos tomar uma aguinha, porque eu tô vendo aí, de vez em quando eu abro todas as câmeras aqui, estão umas caras cansadas. Dá uma respiradinha ali, 3, 4 minutos e a gente tá de volta. Tá? É sempre bom fazer isso. Não vou abusar muito de vocês, porque hoje vocês têm o grupinho lá, né? O grupinho. Eu gosto de falar assim. Grupinho não, hein? Vocês ficarem ofendidos. Pelo grupo, hein? Grupinho não. Diminutivo não. É audácia no primeiro ano a gente querer debater sobre Kelsen? É audácia? Nossa, é uma audácia. Não, que audácia, hein? É aquele negócio, ó. Eu tô feliz, essa audácia tá maravilhosa. Eu quero ver. Se não durar um mês esse grupo, eu vou ficar bravo com vocês, hein? Professor, na verdade, não é o primeiro ano que vai debater o Kelsen, é o Kelsen que vai ter que sobreviver o primeiro ano. Isso é verdade. Que eu tô boa, isso aí. Isso é verdade. Aí eu gostei. Devorado. Vai, já voltamos já. 5 minutinhos, pessoal.
to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Ensign countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Planet Earth is Blue. Cadê? Bom, pessoal, eu vou fazer diferente aqui, rapidamente, para a gente encerrar a aula. Eu ia deixar por último, provavelmente vai ficar para a aula que vem. Mas já que é hoje, né? Já que vocês vão ter o grupo daqui a pouco, eu aproveito e uso esse último sentido jurídico. Vou pegar até um livrinho aqui. Cadê? Nem sei onde eu enfiei a teoria pura aqui. Pra gente... Ah, tá aqui. Eu que não vi. Pra gente fazer uma introduçãozinha a isso, principalmente porque... Perdão. Como eu disse pro Matheus, o Matheus perguntou lá... como que você vai fazer, como que vai ser a sua participação? Eu falei, participação? Eu não vou participar desse grupo. Se os alunos quisessem aula, eles vinham para aula. Né? Não é, eu até falei para ele, não é grupo para professor, não. É grupo para os alunos do primeiro ano aprender Kelsen na marra. Né?
Essa é a ideia. Não é para não ter professor para ficar enchendo o saco, para dar as próprias razões teóricas para ele, não. Vou partir dessa parte do Kelsen aqui para a gente tentar fazer então quase como uma introduçãozinha. Mas, para a gente tentar introduzir para vocês, alguns pontos são interessantes que eu vou colocar aqui para vocês começarem essa leitura, né? Eu não sei se vocês vão fazer a leitura dos prefácios, tá? Os prefácios são chatos, mas os prefácios têm muita informação sobre o conteúdo geral do que o Kelsen está querendo dizer. Eles são bem reveladores, inclusive da primeira edição e da segunda edição, né? Tem um outro texto também de forma egóica, mas esse é bom. Esse é um texto bom porque eu não fiz sozinho. Eu fiz com o professor Alessandro Zeni. Está publicado, qual revista está publicada? Na Quest Yuri, se eu não me engano, que eu e o Zeni vamos falar dessa relação kantiana, né, a saída neutra do Hans Kelsen. Porque a primeira relação que você tem que ter é que o Kelsen é um autor que vai fazer uma emulação sobre Immanuel Kant. Ele vai pegar esse filósofo chamado Kant, que é... Kant é o maior pesadelo da minha vida. Tá? O Kant é um autor que eu detesto. Eu detesto Kant. Eu não suporto Kant. Eu não suporto aquele cara. Só que o problema é que ele é o faxineiro da filosofia. Ele limpou todos os cantos. Você não tem para onde correr. Não tem argumento que você use que o Kant não tem um contra-argumento ao que você usa. Então é muito importante esse cara, né? Infelizmente. Dificílimo de ler. Um alemão que escreve parágrafos de 8 páginas. Ele não muda de linha, né? Ele está no mesmo raciocínio por 8 páginas. É difícil de ler, um saco. Mas o Kelsen é um kantiano, né? Que assim como Kant, que o objetivo do Kant era muito simples, mas o cara vai ajudar muito vocês a entenderem o que o Kelsen está querendo fazer. O Kant, ele ficou doido porque ele leu Newton. Sabe o Newton? Do átomo. Ele leu Newton. Ele é contemporâneo ao Newton. E o Kant ficou maluco porque o Newton provou a existência de algo imaterial. Algo que não é possível a gente identificar. Ele prova, no sentido cartesiano, a existência de algo impossível de determinar pela experiência da visão, né? E isso deixa o Kant muito mexido, e o Kant vai começar a fazer a mesma coisa com a filosofia. E ele vai querer provar que a raiz da filosofia ela tem um plano lógico, científico. E esse plano lógico a gente não pode pegar, mas pode provar a existência, é o que ele vai chamar de razão, de racionalidade. A razão é o que ele vai querer provar como elemento fático jurídico, fático filosófico, científico. Assim como o átomo existe, a razão também existe. E basicamente esse plano lógico filosófico que o Kant vai criar vai ser aquilo que a gente discute muito aqui, de plano do ser e plano do dever ser. Né? Porque é muito fácil e difícil ao mesmo tempo de entender o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que aquilo que existe no plano de fato, ou seja, no fenômeno, no plano real, ele pode ser, ele vai ser criado de fato também na razão, como elementos diferentes. Né? Ou seja, se você vê, né, se você vê essa lata aqui, o líquido negro do capitalismo, né, se você pega essa lata de Coca-Cola, isso é fenômeno, você está experimentando isso. Agora, você não está experimentando isso agora, mas eu estou te falando de uma lata de Coca-Cola. E você identifica essa lata como ela fosse real, só que sem experimentar ela. Né? Ela existe na sua razão. Entre o plano de fato e o plano do dever ser, ou seja, o plano da razão, existe o caminho do juízo de valor. Ou seja, o que eu formo não é uma lata de Coca-Cola, e sim é isso, esse objeto que eu crio.
que ele existe independentemente de mim no fato, e ele existe na minha razão. Só que para eu entender tanto o fato quanto a razão, eu tenho um juízo de valor, a qual eu chamo, eu nomino, eu dou um juízo de valor desse elemento, chamando de lata de Coca-Cola. Né? Se a gente for pegar bem basicamente é isso. Existe o dever ser, existe o ser, e todo um caminho racional de aplicação de juízos de valores. Né? De juízo de valor aquilo. O Kelsen, ele vai pegar essa mesma estrutura para criar um plano lógico jurídico, em que elementos de validade vão fazer com que o direito exista independentemente do fato. E para que esse juízo de dever ser exista independentemente do fato, a gente tem o fato social, os fenômenos sociais, os juízos de valor atribuídos aos fenômenos sociais, e esse juízo de valor atribuído ao fato social, ele vai ser deslocado para um plano onde ele vive independentemente de juízo de valor. Que vai ser a lei. Né? Ou seja, o elemento normativo ele vai categorizar juízos de valor do fato num plano puro, onde eles existem independentemente de qualquer coisa. E todo esse sistema ele vai ser criado a partir de elementos de validade. Bom, pessoal, acho que esse é o ponto mais importante do que vocês vão ter. Porque logo ali, no primeiro capítulo, ele vai explicar para vocês a pureza. A pureza vai ser o primeiro sentido kelseniano, né? Ele vai entrar primeiro na pureza, depois na norma, né? E é interessante, porque ele vai criar sobre pureza, né? Tanto que vejam aqui, acompanha comigo o primeiro parágrafo. A teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo, do direito positivo geral, não de uma ordem jurídica especial. É teoria geral do direito, não interpretação de peculiaridades de normas jurídicas, nacionais ou internacionais. Contudo, fornece uma teoria de interpretação. A teoria pura do direito, o purismo do direito que o Kelsen quer, não é um elemento teórico interpretativo. É um plano lógico jurídico. O valor, lembra que a gente estava falando de valor agora, lá no culturalismo? O valor não tem lugar, a axiologia não tem lugar no estudo de uma lei pura. Porque os juízos de valor são coisas do plano fático. A atribuição de juízo de valor não cabe à norma. Matar alguém não é juízo de valor no direito, porque ele não atribui conteúdo moral àquilo, ele atribui resultado. Né? Ele pode até ter sido advindo de um fenômeno social de juízo de valor, mas a sua estrutura não importa quanto ao seu conteúdo, e sim a sua formalidade. O que importa na teoria pura do direito é a forma como o direito é composto. O conteúdo formal, que é um plano lógico jurídico independente, em que a validade da norma promove com que essa norma seja uma estrutura real. É interessante a palavra validade para a gente. Né? Por quê? Porque ela se opõe, a ideia de validade, ela se opõe à ideia schmittiana de legitimidade. Ou seja, não é algo concedido. Né? É algo formalmente estabelecido. O átomo, se a gente volta para Kant, ele não é átomo por conta de uma confecção axiológica. O corpo que tem átomo, ele tem por conta de uma necessidade de validação daquele corpo. A norma, ela só existe porque os seus elementos estão presentes. Ou seja, não é atribuída à norma um conteúdo. Não é atribuída à norma conteúdo, que isso é legitimidade. A norma se autovalida por seus elementos formais. Se a norma está dentro de uma formalidade, de uma forma, o seu conteúdo independe de juízo de valor atribuído.
Porque ainda que um conteúdo de uma norma seja um conteúdo grotesco, a formalidade da norma não permite um conteúdo grotesco à matéria. Porque o conteúdo final, ele deve ser válido pela própria estruturação finalística da norma. A norma, ela só se realiza na sua validade pura. Então é impossível que haja uma norma com conteúdo, segundo Kelsen, é impossível que haja uma norma de conteúdo contrário àquilo que deve ser determinado axiologicamente pelo fato, ou seja, por aquilo que a sociedade quer ou não quer. Porque a norma, ela não passa por um juízo de valor. A norma passa pela forma. E se há forma, o sentido da forma não é criar resultado, mas sim controlar o resultado. É despersonalizar. Por isso que a norma é autovalidativa. Você não depende que ninguém valide a norma. A norma se valida pela sua formalidade. É interessante, né, que existem autores, e principalmente um autor, não sei se vocês conhecem, chamado Michel Temer. Conhece? Parece que ele foi presidente. Que esse Temer, ele virou um dia e falou assim, vocês vão escutar e falar muito isso ainda, gente, infelizmente. Ele, para explicar Kelsen, ele falou assim, Kelsen se explica por uma pirâmide. Aquilo que ele chamou de pirâmide de Kelsen. Vocês vão escutar muito falar disso ainda. Inclusive, vocês vão escutar falar disso em lugares muito sérios. Esse que é o problema. Já vi em concurso público para juiz o desenho da pirâmide de Kelsen. Basicamente, a pirâmide de Kelsen, ela estaria no topo da Constituição, no topo da pirâmide, né, a Constituição Federal, que fundamenta a norma. Daí, né, abaixo, né, você vai ter normas constitucionais. Abaixo, você vai ter as leis gerais. E abaixo, você vai ter os atos administrativos. Né? Segundo Michel Temer, e principalmente difundido demais por um outro autor chamado Fábio Ulloa Coelho, num livro chamado Para Entender Kelsen, né? Essa lei, ela é hierarquicamente inferior a essa é hierarquicamente inferior a essa, e essa é hierarquicamente inferior a essa. Existe uma hierarquia de normas, né, no Kelsen, onde todas as normas se submetem à hierarquia superior, sendo essa Constituição Federal uma hipótese fundamentadora, que também vai ser chamada, segundo o Temer, pelo caso de norma hipotética fundamental, que vai ser um conjunto moral, um conjunto cultural da sociedade que vai legitimar a própria Constituição por si. Bom, todas as vezes daqui para frente que vocês ouvirem isso, vocês xinguem a pessoa que estão falando isso. Isso aqui não existe, isso nunca existiu, isso é uma aberração, tá? Isso é uma aberração. E é sério, vocês vão lembrar de mim pro resto da vida, porque a vida inteira vai ter alguém falando disso. E o único lugar do mundo que se fala disso é o Brasil. Porque o Michel Temer interpretou assim, e pode ser uma interpretação que os kelsenianos não vão aceitar, mas beleza, uma interpretação. Daí veio o Ulloa escrever um livro chamado Para Entender Kelsen, que é para você desentender o Kelsen. Fala, Natália, pode falar, você levantou a mão. Ai, meu Deus. Professor, não sei se por ingenuidade ou por não ter conhecimento suficiente para compreender Kelsen, que provavelmente, né, o mais possível aí, eu fico me questionando e batendo minha cabeça na parede se pode existir um direito que de fato é puro totalmente. Porque a gente viu, né, ou pelo menos eu acho que eu vi isso, posso ter compreendido errado, que o direito ele surge para beneficiar e para limitar os direitos das pessoas, dos indivíduos, perante, inicialmente, o bem comum de uma classe.
Então, em sua essência, o direito ele já não é mais voltado, mas considerando assim a vontade de um grupo específico. Na minha cabeça, eu não consigo entender como o direito pode, de fato, ser desassociado, por exemplo, da política. Sim, entendi. Eu fico num loop infinito e eu leio, entendo, mas esse questionamento não sai da minha cabeça. Esse seu discurso esquerdista presente aqui na sala, onde já se viu uma coisa dessa. Ô, Natália, essa estrutura vai ser a grande... Isso vai fundamentar, inclusive, toda a crítica à democracia. Não só igual a crítica do Schmitt, mas que existe um sentido político por trás da norma. O problema aqui, você vai ver, aos pouco quando vocês vão lendo Kelsen, vocês vão ter o mesmo problema que eu tenho com Kelsen e com Kant. São dois autores que eles têm resposta para tudo. De fato, pela formalidade jurídica atribuída na metodologia do Teoria Pura do Direito, é quase metodologicamente impossível que tenha interesses por trás da norma. O problema é que isso sempre aconteceu, e o Kelsen foi questionado isso a vida inteira, quando alguém fazia uma pergunta para o Kelsen como essa que você fez, ele respondia, mas então a norma essa norma que você está falando não é formal. Ou ele falava, a democracia que você vive não funciona. Não, ou ele falava melhor ainda, essa estrutura não está dentro de um plano lógico jurídico. Olha, esse é um bom argumento. Era sempre nesse sentido que ele falava. Claro que a gente vai ter críticas muito sérias ao Kelsen, né, sobre essa legitimação da forma, né? Mas o plano, esse plano geral do Kelsen, de fato ele vai ser um plano puro, pelo menos do ponto de vista abstrato, né? Porque essa ideia dele, porque essa ideia é uma ideia muito original, né? Já existia de certa forma, mas a forma como ele resolve, já existia desde o Rousseau, do pluripartidarismo, porque é a primeira vez que a gente vai ouvir falar de uma democracia sem declaradamente não de maioria, né? A gente vai ouvir falar de uma necessidade de pluralismo político, ou seja, isso significa dizer que ele vai atribuir cultura e ideologia, né, estrutura cultural e ideológica, como uma necessidade participativa conjunta. Por quê? Porque ele quer anular o conteúdo. Ele quer despersonalizar. Se ele obriga essa cultura, esse pluralismo ao mesmo tempo, pelo menos segundo o que ele está entendendo, ele inviabiliza, pelo menos na teoria dele, que interesses como interesses próprios estejam em jogo na estrutura política. Eu entendo essa intenção, mas para mim ela parece quase que utópica, tendo como experiência a realidade brasileira. Não, né? eu acho interessante porque o Kelsen é o ápice do liberalismo jurídico, né? E eu, particularmente, acho o Kelsen muito mais utópico do que o Estado marxista. Eu acho o Estado marxista muito mais fácil de alcançar do que essa pureza abstrata das relações. Porque tem um elemento, isso o Schmitt fala, porque eu falo, a crítica do Schmitt é muito importante nessa. Tem um elemento que o Kelsen não conta, que ele conta como se fosse um elemento, ele não explica, isso ele não explica, que é aquilo que o Schmitt vai chamar, e vai existir até hoje, chamado lobby, que são as negociações, as trocas de favores dos indivíduos parlamentares. Então você tem, porque o lobby ele pode vir tanto advindo da corrupção, ou pode ser igual no modelo norte-americano, que o lobby é legalizado. Que você tem um lobista partidário para entrar em acordos para que os democratas e os republicanos cedam aqui, para que depois eu vou ceder em outra projeto de lei. Isso, tecnicamente, do ponto de vista kelseniano, é absurdo. Porque você está quebrando a formalidade. Só que toda vez que o Kelsen é questionado sobre o lobby, ele faz aquela volta e não responde. Porque esse sim é um elemento sem resposta. Ele vai falar que o lobby não é formal. E mais, todas as vezes que ele responde, ele vai falar assim, porque vai vir a pergunta, principalmente na época que ele morava nos Estados Unidos, depois que ele fugiu da Áustria e da Alemanha, porque era judeu, né? E foi para os Estados Unidos, Harvard, né? Ele vai se questionar sobre o lobby, e ele vai dizer, bem, porque se falar norma tal é constituída a partir do lobby, ele vai falar, né, essa norma não é uma norma. Porque ela não pressupõe pureza. Porque a grande questão dele aqui, né,
E por que essa pirâmide é absurda? Porque, primeiro, não tem hierarquia. A norma é norma pura. Tem uma linearidade. Toda norma é igual. A Constituição não é superior à norma estadual. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que muda são os planos pressupostos da norma. Ou seja, o que muda é uma norma, por exemplo, constitucional, que cria valores formais para a criação de outra norma. Então, isso cria formalidade. Mas elas são a mesma coisa. E, principalmente, sobre esse erro do Temer e do Olhoa, de considerar que a Constituição é um fundamento da norma. Não, o que fundamenta a norma, o que é norma hipotética fundamental, que o Kelsen em alemão chama de Grundnorm, é o contrato. É o contrato internacional. Em outras palavras, a norma hipotética fundamental pode ser reduzida a direito internacional. A norma hipotética fundamental é claramente definida por ele aqui no capítulo 5 do Teoria do Direito como pacta sunt servanda, os pactos serão cumpridos. Esse brocardo latino, né? Pacta sunt servanda. Os pactos serão cumpridos. Porque essa é a representação geral da criação de uma norma. A gente já conversou sobre isso, né? A gente vai fazer um negócio, o negócio é sempre uma terceira coisa que representa a liberdade. Se um Estado reconhece o meu Estado, está reconhecida o plano pressuposto fundamental da norma, que é a Constituição. Por que isso? Porque isso força a ideia de despersonalização. Porque o próprio Estado não é representado por um líder, representado por uma Constituição. A gente não reconhece a liderança de alguém. A gente reconhece uma coisa imortal, que é um texto, que é uma semântica. Né? Ou seja, a norma é despersonalizada, o conteúdo formal é despersonalizado, e, inclusive, a própria existência do Estado representado pela Constituição é despersonalizada. Então, o que a gente tem é um plano jurídico que existe fora do plano fático. Isso que o Kelsen quer. O Kelsen quer que toda a estrutura normativa seja estudada à parte da estrutura real, inclusive sobre a existência dos próprios planos. Esses problemas que vocês estão vendo aqui, vocês já vão ter muito problema para ler a Teoria Pura do Direito, né? Só que a Teoria Pura do Direito, vocês vão ver que é um livro de direito. É um livro de direito. Quando o Kelsen era professor, esse livro aqui era lido nos primeiros anos dele também. Por isso que eu acho legal vocês lerem. Era um livro de aula dele. Né? Só que existem outros livros, que são os livros políticos do Kelsen. Né? Talvez o mais importante deles é o A Democracia, que é escrito imediatamente depois do Teoria Pura do Direito, para ele falar que a democracia é a razão política a qual é fundamentada pela Teoria Pura do Direito. Então só há elementos formais suficientes para a Teoria Pura do Direito se tiver um método democrático. Né? Aí tem vários livros políticos, muitos livros que ele vai criticar o comunismo e o socialismo marxista. Né? É interessante porque ele nunca vai chegar a atacar de fato o schmittianismo, né? Ele nunca vai atacar o fascismo, de fato. E ele escolhe atacar o socialismo por isso, talvez. Mas, enfim. Mas ele é debochado. Lá no prefácio dá para ver que ele é uma pessoa meio debochada. Ele é debochado. Esses caras são tudo debochados. Tem um cara que eu tive a felicidade de conhecer, né? Que é o Gunter Maschke. Né? Então, bom grupo para vocês. E a gente se vê semana que vem. Professor. Boa noite. Valeu. Boa noite.